O estudo de hoje é inspirado no capítulo 1, Tua Medida, do livro Renovando Atitudes, do médium Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Nesse capítulo, Hamed traz reflexões a partir dos seguintes versículos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não julgueis, a fim de que não sejam julgados, porque vós sereis julgados, segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Toda situação que a vida nos traz, relacionadas a atitudes de outras pessoas, também traz a oportunidade de fazermos nossa avaliação. Fazemos então o que chamamos de juízo de valores, ou seja, para julgarmos uma situação ou alguém, utilizamos os valores que adquirimos durante nossas vidas. Esses valores obtivemos dos nossos pais, da sociedade a qual estamos inseridos, religiões, literatura, entre outros repositórios de valores, além da carga moral que trazemos de existências pretéritas do espírito imortal. Tudo isso cria então o nosso repositório moral, ao qual iremos recorrer para fazermos nossos julgamentos e darmos nossos vereditos. O problema aqui é que normalmente nossos repositórios morais são bem fechados e lacramos dentro dele o que passamos a entender como verdades absolutas, valores que tornamos sagrados para nós mesmos. Claro que a maioria de nós, nesse mundo em transição, já temos o nosso repositório moral verdades realmente sagradas, como não matar e não roubar, mas ainda convivemos com muitos espíritos atrasados na escala moral, que cometem atrocidades. Mas o estudo de hoje é dirigido àqueles que estão no esforço do automelhoramento. E como diz Hamed, só podemos nos reabilitar ou reformar até onde conseguimos nos perceber. O psicanalista francês Jacques Lacan assevera, na teoria do espelho, que percebemos nos outros as características boas e ruins que temos em nós mesmos, especialmente as ruins, os defeitos. Mas nós não percebemos esse fenômeno. Quando apontamos os defeitos alheios, muitas vezes estamos julgando a nós mesmos. Aceitar o espelho como verdade e colocá-lo no nosso reservatório moral nos ajudará a criar um gatilho benéfico que será acionado quando o processo mental de julgar a outrem começar. Passaremos então a silenciar esse processo e avaliar o que temos em nós mesmos que estamos vendo refletido no outro e que nos incomoda tanto. Passaremos então a trabalhar para nos auto-melhorarmos nessa descoberta. Outra ótima ferramenta para recorrermos no processo de não julgar é a empatia. É se colocar no lugar do outro, na imaginação, antes de fazer juízo de valores. Lembrar que julgar uma ação é diferente de julgar a criatura. Podemos condenar a prostituição, mas não a pessoa prostituída. Devemos lembrar que somos todos filhos do mesmo Pai. Somos espíritos na estrada da evolução até Ele. Então, mesmo em pensamento, quando avaliarmos uma criatura, pensemos, ela está assim, e não ela é assim. O apóstolo Paulo tem a oportunidade de nos deixar escrito: é indesculpável o homem, quem quer que seja, que se apresse em ser juiz, porque julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo-as para si com seu julgamento. Essa é uma verdade científica que os espíritos explanaram nas obras de Kardec. É a lei da ação e reação, da causa e do efeito. A medida que usamos para julgar os outros será a mesma que nossa consciência vai usar para julgarmos a nós mesmos depois da morte do corpo físico. Como julgamos os outros, será como os outros terão a oportunidade de nos julgar nas próximas encarnações. O ser humano é um verdadeiro campo magnético, atraindo pessoas e situações. Ao julgarmos a criatura, emitimos uma frequência e atrairemos para nós a mesma frequência. Aquele que julga que o romance é só para os jovens pode estar se condenando a uma velhice solitária. Aquele que condena a homossexualidade pode se deparar mais tarde na vida com entes queridos homossexuais e sofrerá pelo seu próprio julgamento. Aquele que menospreza os sentimentos emocionais alheios pode sofrer no futuro um quadro de depressão
e assim pode ser com muitas outras situações. Tem um capítulo intitulado Parecem, mas não são, do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que é inspirado em Paulo quando escreveu aos Romanos. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, aquele que ainda não se esforça para ter em seu repositório moral as lições do Evangelho, ainda está longe da porta estreita que leva aos braços do Mestre Jesus. Muitos vão ler as letras sagradas e, atrapalhados pelo egoísmo, vão julgar ter a verdade ao seu lado. Um político pode usar versículos do Evangelho para ganhar o voto, mas no poder vai governar com a sua interpretação distorcida para beneficiar a si mesmo em detrimento da população. Um legislador pode distorcer as palavras da Boa Nova para criar leis dos homens, e não leis de Deus. O juiz pode recorrer à letra sagrada para dar sua sentença, mas o julgamento será seu, não de Deus. O revolucionário vai dizer, não vim trazer a paz, mas sim a espada, distorcendo o significado para justificar sua guerra de sangue que julga ser necessária. O mendigo pode exigir a esmola citando Jesus. Todos eles julgam entender as mensagens excelsas do Mestre, mas, como diz Emmanuel, não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do Mestre, demonstrando possuir-lhe o Espírito. Em verdade, ainda não são dele. Outro mau julgamento exemplificado são as más interpretações do Evangelho, que se enraizam nas crenças religiosas. Quantos não leram a passagem sobre o fogo eterno e doutrinaram sobre a condenação pela eternidade no fogo do inferno? Mas não é a condenação que é eterna, e sim o fogo, que representa o erro, o arrependimento, o julgamento de si próprio, que sempre existirá, é eterno, em algum momento da evolução do espírito. E a lei de causa e efeito também atravessa as vidas sucessivas. O profeta Elias enfrentava o rei e a rainha, acusando-os pela adoração do deus pagão Baal. Elias fez passar pelo fio da espada as cabeças de 450 sacerdotes de Baal. O profeta Malaquias, mais tarde, anunciou a volta de Elias. O anjo Gabriel anunciou a Zacarias que Isabel daria à luz a João, que viria com o espírito de Elias. Jesus declarou que Elias já havia vindo, e os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele havia falado. E a lei de causa e efeito foi cumprida, pois João, que era a reencarnação de Elias, teve sua cabeça cortada e entregue a Herodes em uma bandeja de prata, completando assim sua expiação. E aí está a bondade infinita de Deus em sua lei, pois João só precisou perder a cabeça uma vez e não 450 vezes, pois já havia se reformado em vida. O que é perder a cabeça quando se pensa na vida eterna e iluminada no reino dos céus? Tomemos cuidado, então, com o ato de julgar. Lembremos Kardec que diz: aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. E Irmã Sidufo separa bem o que é discernimento do que é julgamento. Então avaliemos nosso comportamento. Se tivermos discernimento, estaremos usando o raciocínio, criando o bem e o amor. Se estivermos julgando, estaremos criando afastamentos e barreiras em nossos relacionamentos. Chico Xavier foi um exemplo de discernimento sem julgamento. Contam os amigos de Chico que uma vez ele achou um cachorrinho muito doente. Se você cruzou o meu caminho, é porque tem algo a me ensinar, amiguinho. Chico cuidava do cãozinho doente todos os dias, apesar de estar exausto depois do trabalho, das atividades de caridade e escrita espiritual. Um dia Chico chegou em casa, o cãozinho olhou para ele, soltou seu último suspiro e foi-se para outra vida. Chico o enterrou, pediu perdão por não ter conseguido ajudá-lo e agradeceu as horas que passaram juntos. Aconteceu que alguns dias depois, uma amiga lhe contou: Chico, sabe a nossa vizinha? Ela me confessou que envenenou seu cachorrinho. Ela disse que fez um favor, porque ele te dava muito trabalho e você já estava muito sobrecarregado. Naquela noite, Chico não conseguia se concentrar, e Emmanuel lhe disse que havia uma grande mancha negra em seu perispírito, formada de mágoa, e que estava atrapalhando o trabalho de psicografia com os espíritos de luz.
Então disse a Chico que ele deveria descobrir o que aquela vizinha mais gostaria de ganhar na vida e que lhe comprasse esse presente. Chico reclamou, mas ela fez uma maldade tão grande a uma criaturazinha tão inocente. Mas Emmanuel respondeu, a receita não é minha, Chico, é dele. Chico então descobriu que a vizinha sonhava em ganhar uma máquina de costuras. Ele não tinha muito dinheiro, mas comprou a máquina, que era muito cara, com prestações a perder de vista. Quando Chico a presenteou, ela se encheu de felicidades e, meio sem graça, agradeceu. Chico, obrigado por não ter me julgado. Pensei que estava ajudando, mas sei que errei e me arrependo muito. Que Deus lhe abençoe. A mancha no peito de Chico se dissolveu e se transformou em luz. Ele voltou ao trabalho. Dias depois, recebeu da vizinha uma blusa bordada por ela e uma carta em que agradecia mais uma vez, pois aquela máquina iria fazer tamanho bem em sua vida. Concluindo os pensamentos do espírito Hamed, ao julgarmos, estamos nos condenando ao isolamento intelectual, bem como o afetivo. Estaremos sendo cabeças duras, mal amados. Então, se quisermos evoluir, é preciso confrontarmos nossos pesos e medidas, abrir a mente e se perguntar: só eu que estou certo e tenho razão? E outras passagens do Mestre Jesus nos ajudam a trabalhar essas questões ligadas ao julgamento. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 77 vezes 7 vezes. Como é que vedes um cisco no olho de vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Aquele entre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Também eu não te condenarei. Vai e não tornes a pecar. E com ele, vibremos por todo o mundo.